de número 2. Por que sair do sistema religioso? Aprendemos na aula 1 o que é o sistema religioso. E agora precisamos saber por que sair do sistema religioso. De onde vem a liturgia do culto protestante? Você sabe? A liturgia, tem suas raízes principais na missa católica. A missa, por sua vez, saiu do antigo judaísmo e do paganismo. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e a outra parte nos místicos rituais de purificação dos gregos, o sacrifício substituto e a participação. Gregório o Grande, 540 a 604, é o homem mais responsável pela formação da missa medieval. Olha só. Então, percebam que aqui onde está sublinhado, negritado em vermelho, são os pontos, né, o centro do raio de circunferências religiosas que vão puxando umas às outras. Então, do judaísmo surge toda a base da missa católica, a paganização do catolicismo, que através de Gregório o Grande levou a mais distante ainda do Evangelho da Graça, com a missa medieval. E percebam na sequência, sempre que tiver essa palavra em vermelho, negritada e sublinhada. Vamos à continuação. A missa medieval refletia a mente de seu padre, Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Aquele sincretismo, aquela panela que joga todo tipo de elementos para agradar A, B, C, D, todas as diversas etnias, culturas, e assim atingir mais pessoas. Ele escreveu, olha só, abre aspas, a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e liturgia da Igreja. O idioma grego, após reinar por séculos sobre a filosofia, chegou a ser o veículo da literatura e do ritual cristão. O misticismo grego foi passado adiante pelo impressionante misticismo da missa. Que coisa, não? Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu do século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Guarde essa informação. Os cristãos copiaram até as vestimentas dos sacerdotes pagãos, né, para atrair os politeístas. Você que assistiu o filme de Constantino, documentário que eu passei quando falamos sobre a cronologia do paganismo católico, sabe do que estamos tratando. Se você tem sido até aqui um aluno dedicado, vai aproveitar muito esse curso. O uso do incenso, veja só, as vestimentas dos sacerdotes são pagãs, o uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, eu vou colocar aqui igreja entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, a lei romana com a base da lei canônica, veja só, o título Pontifex, né, Maximus, Sumo Pontífice, para o bispo principal, vou colocar aqui também, entre aspas, e os rituais pagãos para a missa. Tudo isso eclodiu do paganismo, mas essa água parada da liturgia experimentou sua primeira revisão quando o homem, padre também, Martinho Lutero, entrou em cena.
1483 a 1546. No ano, mais precisamente 1520, Lutero, percebam, está em vermelho. Então, daquele pontinho da missa medieval do Padre Gregório, vem agora para Lutero. Lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. Veja só, o ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, ação de graças, né? Também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para um momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Que momento sublime. É o pico, é o ápice da missa. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório o Grande, a Igreja Católica ensinava que o Messias, deixa eu colocar aqui entre aspas, a Igreja Católica ensinava que o Messias é novamente sacrificado através da missa. No culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito, como vimos anteriormente, é o elemento central e não a mesa do altar. Então modificou um pouco, mas o esqueleto continua. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Ou seja, a liturgia de Gregório e de Lutero são praticamente a mesma coisa. Já Calvino e John Knox, o João Knox, veja só, outros pontos aqui, outros círculos que foram herdando essa cronologia. Alongaram essa linha pagã. O formato litúrgico, deram uma melhoradinha no seguinte sentido: esses homens criaram suas próprias ordens de adoração ou liturgias entre os anos 1537 e 1562. A mais notável foi a coleta de dinheiro após o sermão. Como Lutero, Calvino enfatizou, errei aqui a entonação. Como Lutero, Calvino, outro reformador, enfatizou a centralidade da pregação durante o culto de adoração. Então, o púlpito é o principal. Pelo fato dos instrumentos musicais não serem mencionados explicitamente no Novo Testamento, Calvino eliminou o órgão e os coros. Todo cântico era entoado sem instrumentos, a capela. Já os puritanos, outro círculo, dos males o menor. Os puritanos ainda queriam alguma coisa boa, que foram os calvinistas da Inglaterra. Adotaram um rigoroso biblicismo, ênfase na Bíblia, e aderiram a uma estrita liturgia do Novo Testamento. Mas o esforço puritano em restaurar a reunião neotestamentária da Igreja fracassou dramaticamente. Como sempre, tudo que poderia ser alguma coisa de bom, ter alguma coisa de bom, fracassa. Prevalece as coisas do mundo. O abandono das vestes clericais, ídolos, ornamentos e o clero escrevendo seus próprios sermões, em vez de ler homilias, foi uma contribuição positiva que os puritanos nos legaram. Vale a pena notar que em algumas reuniões dos puritanos, aos leigos era permitido falar no final do culto. Então, pelo menos os puritanos queriam tirar a centralização, o monólogo de um líder religioso falando e ditando as regras de uma reunião, de uma denominação. Mas ainda não era o correto. Embora eles pregassem a ênfase na Bíblia, perceba que eles estavam permitindo os leigos, ainda utilizavam esse termo extremamente errado, porque somos todos iguais, falarem no final das reuniões. Mas já era um avanço.
Por sua vez, vieram os metodistas, que proporcionaram uma dimensão emocional à ordem de adoração protestante. A congregação foi convidada a cantar com força, vigor e fervor. Dessa maneira, os metodistas foram os precursores dos pentecostais. Aí veio a influência de um bom homem, chamado D.L. Moody, que trouxe as sementes do evangelho revivalista, que foram espalhadas através do mundo ocidental. Este homem, conhecido na época como o irmão ou reverendo Moody, ele focava em um ponto central, a salvação do pecador. Todos os demais fins eram secundários. Para Moody, a igreja era simplesmente uma associação voluntária para os salvos. Até que chegaram os pentecostais, que trouxeram uma expressão mais emotiva através dos cânticos entoados pela congregação, e estes incluem as mãos levantadas, danças entre os bancos, bater palmas, falar em línguas, uso de pandeiros, etc. Enfim, em toda a história cristã, percebe-se que o protestantismo seguiu o caminho da sinagoga ao colocar o livro no centro de seus cultos. Lamentavelmente, nem o catolicismo, nem o protestantismo, esses círculos ismo, tiveram êxito em colocar o Salvador no centro de suas reuniões. Existe até uma vertente que diz que quando João recebe a revelação, no capítulo 18 do Apocalipse, aparece a expressão caiu 2 vezes. Caiu, ponto de exclamação, caiu, ponto de exclamação, a grande Babilônia. Ou caiu, vírgula, caiu, ponto de exclamação, a grande Babilônia. Dizem alguns que o primeiro caiu refere-se à Igreja Católica e o segundo caiu à Igreja Protestante. Tem total lógica e harmonia com as Escrituras, porque as religiões realmente sucumbem, se afastam com o tempo da simplicidade dos ensinamentos que foram deixados pelo Messias, por Paulo, por Pedro, enfim. E eu penso que essa linha é coerente, até porque caiu não é uma expressão repetida sem querer, mas sim propositalmente. Deve ter um propósito. Não é à toa que essa expressão apareceu 2 vezes destinada à Babilônia, que é o sistema mãe, é o sistema daquela aliança política religiosa. Então, por que sair do sistema religioso? Porque a reforma foi importante, mas não restaurou a mensagem do Evangelho, tendo o Salvador como assunto único e principal. Ele está chamando o seu povo para fora, como citamos agora, Apocalipse 18:4, João 10:4. Ele promete ir adiante das suas ovelhas e guiá-las como único pastor. Quem permanece no sistema religioso, conhecendo a verdade, comete pecado. Paulo diz em Romanos 14 que tudo que é segundo a consciência pode ser pecado. Ou seja, se você não sabia, pode ser que não será cobrado. Mas uma vez que aprendeu o que é certo e a verdade opera em sua consciência, e então, mesmo assim, não obedecer à voz e o chamamento da verdade, comete pecado. E pior que isso, será cúmplice, conivente, complacente, participante de seus pecados, os pecados do círculo religioso que você diz amém. Que pecados? Os erros que a igreja prostituta, que prostituiu, que adulterou os ensinamentos do Messias, comete. E você, fazendo parte dessa multidão religiosa, poderá, preste atenção, poderá ser, melhor dizendo, tido
como culpado pelo crime da cumplicidade, isto é, dizer amém, amém, e fazer vista grossa aos graves erros do sistema. Poderá ser culpado por isso. Ninguém, agora presta atenção, isso aqui é uma coisa que eu sempre digo nas programações, nos programas, preste muita atenção nisso. Ninguém, absolutamente ninguém, deve sair do sistema religioso, seja qual círculo religioso for, por ira, a raiva, vingança, divisões ou frustração. Por não ter conseguido fama, poder, status, dinheiro, alguma posição hierárquica, queria ser pastor, queria ser cantor, queria ser líder, queria ser isso e aquilo, o pastor foi lá e humilhou ele num culto, o pastor foi lá e tirou ele da liderança de um departamento e colocou outro. No final do ano, depois de muito lutar, o pastor, aquele bispo que veio da Igreja Católica, esse título que vamos estudar, o pastor, resolveu promover o fulano ao invés de você. E então você, com raiva, com ódio, com vingança, com desejo de ser, de ter, de poder, motivos carnais, obras da carne, deseja sair do sistema. Aí não. Aí é melhor você ficar. Se você fizer isso, comete pecado também. A liberdade é para ser vivida com responsabilidade. Nenhuma condenação a mais para nós. Estamos livres no Messias, certo? Mas não usaremos da liberdade para dar lugar à carne. Gálatas 5,13. Então, só saia do sistema religioso quando peremptoriamente, plenamente, categoricamente, totalmente entender o Evangelho da graça de graça. Você só vai sair porque você não tem condições mínimas, nenhuma, de dizer amém ao sistema religioso. Não tem, não há como. Você entra lá, você entende o que é aquele púlpito, aquele falso altar, os títulos, as línguas estranhas, a falta de ordem. Você vê que aquele cidadão que está pregando cobrou 500, R$1.000 para estar ali, aquela cantora cobrou. Você vê o entretenimento, você vê A, B, C, D, E, e por todos esses motivos você diz, aqui não dá. Porque aqui tem evangelho, em algum momento o evangelho passa por aqui, perpassa desse círculo religioso, mas em essência não é o evangelho. Eu quero ser igreja, eu quero viver o evangelho, eu quero viver a igreja orgânica, o modelo de uma igreja sem agrotóxico, de uma igreja não industrial, não profissionalizada, que não comercializa a fé, uma igreja simples, uma igreja natural, uma igreja espontânea, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, com irmãos da minha região. Então, é você a pessoa certa para, assim como eu e assim como tantos, sair do sistema religioso. Então, só saia se você entender o Evangelho. Agora que já temos uma boa ideia do que é sistema religioso e já entendemos quando e como devemos sair desse sistema religioso, vamos aprender sobre o que é a igreja na aula 3 a seguir. Então, na aula em módulo 3, aprenderemos o que é realmente igreja. E depois, na quarta aula, o que vem a ser o modelo orgânico de igreja. O Altíssimo te abençoe e eu aguardo você na videoaula de número 3.